Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, estou aqui com o Inglês de Souza, paraense. Boa parte da crítica literária considera que quem foi o introdutor do naturalismo no Brasil foi ele, em 1877, e parte fica com a versão mais oficializada, que foi o Aloysio Azevedo com o Mulato, né? Mas eu entendo que a obra dele, O Coronel Sangrado, é sim a obra responsável pela introdução do naturalismo no Brasil, né? Embora entenda a importância enorme do Mulato, do Aloysio Azevedo, como obra que estabelece mesmo essa vertente. E a vertente do naturalismo, ela é importante porque ela também se insere como uma crítica social. A gente lê e fica com a sensação de que o autor naturalista está mais defendendo aquilo do que usando aquilo como um meio de crítica. Eu ouço às vezes assim, falar, professor, né, com Machado é mais claro isso, mas com os escritores naturalistas não. Mas é preciso que você entenda que cada época tem o seu pensamento, sua forma de ver o mundo, né? O seu entendimento de mundo. E nessa época, expor esse tipo de coisa numa obra artística era a maneira de estabelecer uma crítica, né? Então, o naturalismo, junto com o realismo, são estéticas não só em oposição ao romantismo, como estéticas de crítica social. A questão do naturalismo é termos uma literatura que está dentro da onda de cientificismo que tomou conta da segunda metade do século XIX. E toda vez que você tem uma cobrança de naturalismo, você tem uma cobrança dessas vertentes e teorias cientificistas, a teoria do determinismo. Isso era aceito como ciência na época, tá, gente? Hoje, jamais. No máximo, um determinismo social para dizer que há uma influência do meio, mas não que há um condicionamento das pessoas ao meio. Então, essa teoria na época era válida. Ela dizia que o ser humano era condicionado por 3 forças da natureza: o meio, a raça e o momento histórico. O que é o meio? Meio social e meio geográfico. Meio social, localização, e o meio geográfico, a localização, e o meio social, de que extrato você é, classe social alta ou baixa. Raça, que é o conceito aqui complexo, hoje a gente nem usa mais o conceito de raça, usa de etnia, ainda que na legislação nós tenhamos racismo como crime, e o crime de injúria racial e preconceito racial. Mas hoje não use mais o termo raça. Eu uso aqui para ficar fiel ao momento de produção, contexto, né, de circulação aí das obras. Mas o conceito de raça aqui, ele leva em consideração gênero, se é homem ou mulher, nacionalidade, se é brasileiro ou estrangeiro, e em essência, se é português ou não. E isso vai ser importantíssimo aqui na nossa obra. E o conceito de raça também leva em consideração, então, né, cor de pele, etnia, se é branco ou negro. E o momento histórico não é só dizer a época, mas sim que ideias são válidas na época. E aqui a gente está falando de uma ideia que é válida na época, né? De considerar que existiam as raças superiores e as raças inferiores. O conto do Inglês de Souza, ele se passa no que era a região do Grão-Pará, e ele vai abordar o que foi a revolução da cabanagem, tá? Então, é fundamental que você estude isso em história, porque é óbvio que essa obra ela vem com essa perspectiva de cobrança interdisciplinar com a história e com a geografia, pensando na região da Amazônia, né? Todos os elementos que ele dá geográficos nos situam na Amazônia, tá? Sim. Na Amazônia da época, né, gente? É importante também lembrar que
divisão do Brasil como a gente tem hoje, nas regiões que a gente tem hoje, ela é diferente do que era na época, né? Então, é por isso que no conto a lógica é a menção à Amazônia. Mas, por exemplo, quando no primeiro parágrafo fala-se que a família mora na beira do Tapajós, né? Então, claro que o Tapajós que vem lá do Mato Grosso, né? E Pará e deságua no Amazonas, mas quando ele vai mencionando as cidades próximas e tal, então a gente está na parte do que é o Pará, mas o conto vai mencionar que é Amazônia, beleza? Ele vai ficar fazendo essa referência porque é como se chamava a região lá, né? Então, posicione claramente assim a região, porque vamos considerar que a UNB ou cobra, né, a província do Grão-Pará, ou cobra o que é aquela localização. Mas ele fala do Tapajós, né? Ele diz que os homens vinham de Santarém, que é a cidade do Pará, né? Então, obviamente que se a UNB traz isso para os dias de hoje, né? Obviamente que é tudo Pará. Inclusive quando o Salvaterra fala, né, não, do barulho, né, esses homens devem estar indo para Irituia, que também é uma cidade do Pará, né? Pois bem, posto isso, temos umas considerações a fazer. Então, temos uma família de portugueses que vive num lugar muito ermo. Os portugueses são sempre considerados como superiores. Olha o nome do cara, Salvaterra, inclusive, né? É uma das grandes questões da cabanagem, os portugueses quererem continuar detentores e senhores daquelas terras. E o Jacó Pataxó foi um homem que existiu, tá? Então, o conto ele se passa em 1832, tem a menção ao ano, ainda que ele tenha sido escrito em 1893. Então, é o olhar do nosso inglês de Souza para esse momento histórico, usando as teorias vigentes na época. Então, aqueles homens que chegam, não é, de barco, o Jacó Pataxó era chamado, né, de pirata dos mares, de cangaceiro dos rios, porque eles vinham, né, de barco e tal. As menções a eles serem caboclos e tapuios, elas entram aqui como uma coisa pejorativa, tá? E o fato é que quando o Félix Salvaterra vê aqueles dois homens chegando e lhes oferece guarida, lhes oferece pouso, ele está mostrando o tanto que ele é bom. Um dos homens vai dormir do lado de fora, o outro fica do lado de dentro, instaura-se um clima de tensão muito grande, e essa tensão carregadíssima, né, da questão sexual ali também, porque dos muitos crimes que eles cometiam havia os estupros. Então temos na casa a mãe e a filha, além do pai e dos dois filhos. Então instaura-se essa tensão, a menina vai lembrar, temos uma sondagem psicológica ali, ainda que o narrador seja em primeira pessoa, mas você lê o conto como se fosse em terceira, né? Até que no final ele fala, eu me lembro quando eu passei na frente da casa. Então tem uma jogada ali do inglês de Souza, né? Para podermos entrar na mente dela, da Annick, e ela fica lá buscando onde eu já vi esse olhar desse homem e tal. O olhar do homem, as atitudes dele são animalizadas. Então, veja, é naturalismo puro, né, meus queridos? Temos a animalização, temos as personagens agindo não por interesses pessoais, mas por impulsos, né, por instinto. Elas são vistas como parte de um coletivo, todos eles são iguais, esses caboclos, né?
Então é o olhar para o coletivo, o realismo ele tem um olhar maior para o individual, né? E esses homens acabam, no final das contas, óbvio, atacando a família, porque o que fica de fora ele fica de olho para dar o sinal, né? Quando os demais chegarem pelo rio, e eles vão, atacam a família. O pai mata, né, o homem que ficou dentro da casa. Na verdade, o pai dá uma pancada na cabeça e um dos filhos mata. E os outros ficam muito bravos e vão revidar, mas eles já chegaram para isso mesmo. Eles matam todo mundo, esquartejam todos. Aí no final tem a guinada, né, para o narrador que fala: eu passei na frente dessa casa, vi lá os restos, né, do que aconteceu, os corpos ali. E depois fiquei sabendo que a quadrilha pega as duas mulheres, mas que o próprio Jacó Pataxó fica com a filha, com a Anica, né? Então elas são levadas, né, para serem violentadas e passarem a sofrer todas as questões de abusos aí deles. Então o final é um final que vai corroborar o fatalismo do naturalismo, ou seja, as pessoas que são, né, dessas classes sociais e dessas raças e desses meios, elas vão sempre agir assim e são sempre ruins, né? E os portugueses sempre vistos como os melhores, porque são de outra classe social, são de outra raça, são de outro extrato, né? Então, meus queridos, muito obrigado pela aula, espero que a análise tenha ajudado vocês. Até o próximo episódio.